Você já imaginou estar diante de Jesus e ouvir palavras tão diretas e cortantes que expõem toda a verdade do coração humano? Pois foi exatamente isso que aconteceu quando ele confrontou os escribas e fariseus. Eles eram os líderes religiosos de sua época, considerados mestres da lei e exemplos para o povo. Mas Jesus os enxergava além das aparências. O que ele revelou sobre esses homens poderosos chocou multidões e os deixou furiosos. O que será que Jesus disse que eles não queriam ouvir? Fique até o final, porque hoje você vai descobrir algo que pode transformar completamente sua visão sobre a verdadeira fé. Os fariseus e escribas eram especialistas na lei de Moisés. Sabiam cada mandamento, cada tradição e exigiam que o povo o seguisse à risca. Mas Jesus os chamou de hipócritas, de sepulcros caiados, belos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Imagine o impacto dessas palavras. Para o povo, aqueles homens eram santos, mas Jesus via além da fachada. Ele sabia que seus corações estavam cheios de orgulho, avareza e sede de poder. Eles colocavam sobre os outros fardos pesados, mas eles mesmos não moviam um dedo para carregá-los. O que Jesus fez foi expor a verdade. Eles adoravam ser vistos como justos, mas suas ações mostravam o contrário. Essa foi uma afronta direta ao sistema religioso da época. Um dos momentos mais intensos foi quando tentaram colocar Jesus à prova, questionando-o sobre pagar impostos a César. Pensavam que ele ficaria encurralado, mas sua resposta os deixou sem palavras. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Com apenas uma frase, ele desarmou a armadilha e ainda os expôs como manipuladores da fé. Mas eles não desistiram. Tentaram testá-lo sobre o maior mandamento e mais uma vez foram humilhados pela sabedoria divina. Jesus não apenas respondia, ele revelava a corrupção do coração humano e por isso eles o odiavam. E se você acha que isso foi forte, imagine o momento em que Jesus os confronta publicamente e diz: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para encobrir isso fazeis longas orações. Ele estava revelando que suas orações não eram sinceras, eram uma máscara para esconder sua ganância. O que será que aqueles homens sentiram ao serem expostos diante de todos? O choque foi tão grande que, a partir daí, começaram a tramar a morte de Jesus. Eles não podiam suportar que a verdade viesse à tona. E então veio o momento mais tenso. Jesus os acusa de serem guias cegos, conduzindo outros à perdição. Ele declara que eles fechavam as portas do reino dos céus para os outros e nem eles mesmos entravam. Essa foi a gota d'água. Eles não queriam apenas calá-lo, queriam destruí-lo. Mas Jesus não recuou. Ele não estava ali para agradar, mas para libertar. Ele expôs toda a podridão de um sistema religioso corrompido e, ao fazer isso, revelou ao mundo o que realmente importa: um coração sincero diante de Deus e não apenas uma aparência de santidade. Jesus então olhou para a multidão e fez uma revelação ainda mais impactante. Ele disse que os escribas e fariseus eram como os seus antepassados, aqueles que perseguiam e matavam os profetas enviados por Deus. Ele os acusou de construir belos túmulos para os profetas, fingindo honrá-los. Mas no fundo tinham o mesmo espírito assassino daqueles que os haviam silenciado no passado. A multidão assistia a tudo em choque, pois essas palavras cortavam como uma espada. Como era possível que os homens mais religiosos da época estivessem tão distantes de Deus? Como podiam citar a lei e, ao mesmo tempo, rejeitar aquele que veio cumprir a promessa? E foi então que Jesus pronunciou algo ainda mais terrível para os ouvidos deles. Ele declarou que sobre aquela geração viria todo o sangue dos justos derramado desde Abel até Zacarias, morto entre o altar e o templo. Com essa afirmação, ele os ligava a toda a história de rebeldia contra Deus. Eles não eram apenas seguidores da tradição, eram parte de uma linhagem de perseguição à verdade. E naquele momento, a fúria deles se tornou insuportável. Eles não queriam apenas calar Jesus, eles precisavam eliminá-lo. Mas a ironia era que, ao tramarem sua morte,
estavam apenas cumprindo exatamente aquilo que Jesus acabara de dizer. Jesus então lamenta sobre Jerusalém, a cidade que matava os profetas e apedrejava aqueles que Deus enviava. Ele declara que quis reunir aquele povo como uma galinha, ajunta seus pintinhos debaixo das asas, mas eles não quiseram. E aqui está um dos momentos mais emocionantes de todo o confronto. Ele não apenas expõe a corrupção dos líderes religiosos, ele chora por aqueles que estavam sendo enganados. Sua voz não era apenas de julgamento, mas de dor. O desejo de Jesus não era condenar, mas salvar. Mas aqueles que deveriam guiar o povo para Deus haviam se tornado obstáculos no caminho. Os fariseus e escribas estavam cegos pelo orgulho, pela ganância e pelo desejo de reconhecimento. Eles usavam as Escrituras para oprimir, não para libertar. Eles criavam regras que nem eles mesmos cumpriam, colocando sobre os outros um peso que Deus nunca exigiu. E o mais impressionante é que tudo isso aconteceu diante dos olhos de quem se considerava conhecedor da verdade. Eles estudavam a lei, decoravam cada mandamento, mas não reconheceram o próprio Deus quando ele esteve diante deles. O Messias estava ali, falando cara a cara com eles, e mesmo assim preferiram rejeitá-lo. Mas a verdade não pode ser apagada. Mesmo com todas as ameaças, Jesus continuava a expor a hipocrisia e a revelar o reino de Deus. Ele não se curvou à pressão, não suavizou suas palavras para agradar aqueles que tinham poder. Ele falava a verdade porque sabia que apenas a verdade poderia libertar. E cada vez que ele desmascarava os escribas e fariseus, ficava mais claro que o caminho da religião vazia e superficial estava prestes a cair. Algo novo estava sendo estabelecido. O tempo da aparência estava terminando. E a hora da verdadeira transformação estava chegando. E foi exatamente por isso que os escribas e fariseus não podiam suportar Jesus. Ele não apenas os desmascarava, mas mostrava ao povo que o caminho para Deus não passava por tradições vazias ou rituais frios. O verdadeiro acesso ao Pai não dependia de títulos, cargos ou aparência de santidade. Deus sempre esteve em busca de corações sinceros e não de máscaras religiosas, mas aqueles líderes não podiam admitir que estavam errados. Eles não aceitariam perder sua influência sobre o povo, então tomaram a pior decisão possível. Decidiram eliminar aquele que veio trazer a luz. Mas o que eles não sabiam era que, ao tramarem a morte de Jesus, estavam apenas cumprindo o plano divino. O mesmo Jesus que eles condenaram, que foi preso, humilhado e crucificado, ressuscitou ao terceiro dia. Eles tentaram silenciá-lo, mas sua voz ecoou ainda mais forte. Eles tentaram apagar a verdade, mas a verdade se espalhou pelo mundo inteiro. O que os fariseus mais temiam aconteceu. Jesus revelou que o poder não estava em um sistema religioso corrupto, mas na fé genuína e na graça de Deus. O templo de pedra não seria mais o centro da adoração, porque agora Deus faria morada nos corações daqueles que o aceitassem. E essa mensagem continua viva até hoje. Ainda existem muitos que, como os fariseus, se preocupam mais com a aparência do que com o coração. Muitos tentam manipular a fé, criar regras que Deus nunca ordenou e colocar fardos sobre os outros para manter seu próprio poder. Mas a voz de Jesus ainda ressoa, chamando para um relacionamento real com Deus, sem hipocrisia, sem máscaras, sem medo. A pergunta é: quando essa verdade for dita a você, qual será a sua resposta? Você vai rejeitá-la como os fariseus, ou aceitar a transformação que só Jesus pode trazer? Se essa palavra falou ao seu coração, eu quero te convidar agora para um momento de oração. Jesus veio para trazer a verdade que liberta, para quebrar os fardos que oprimem e para nos conduzir a um relacionamento real com Deus. Talvez você tenha carregado pesos que não foram colocados por Deus. Talvez tenha lutado contra a culpa, contra o medo ou contra uma fé baseada apenas em aparência. Mas hoje, Jesus te chama para perto, para experimentar a graça dele de forma genuína. Vamos orar juntos? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nos colocamos agora diante da Tua presença. Pai, te agradecemos porque a Tua verdade nos liberta, porque a Tua graça nos alcança e porque o Teu amor nunca falha. Senhor,
olhe para cada coração que está ouvindo essa oração agora. Muitos estão cansados, sobrecarregados, presos em religiosidade sem vida, carregando fardos que o Senhor nunca colocou sobre eles. Mas hoje, em nome de Jesus, declaramos libertação. Pai, toca agora essa pessoa que precisa sentir o teu amor verdadeiro. Que toda confusão espiritual, todo engano, toda opressão causada pelo medo ou pela culpa, caia por terra agora. Que aqueles que têm vivido apenas uma fé de aparência possam ser quebrantados e transformados pelo teu Espírito Santo. Senhor, vem trazer restauração, vem trazer vida, vem trazer um avivamento no coração de cada um que clama por ti, em nome de Jesus. Eu oro para que toda mentira do inimigo seja dissipada, para que todo jugo de opressão seja quebrado e para que cada pessoa que está ouvindo essa oração seja renovada pelo teu poder. Espírito Santo, encha esse coração agora, traga paz, traga convicção, traga renovo, que possamos viver uma fé verdadeira, uma fé que não se baseia em regras humanas, mas na tua palavra e no teu amor. Pai, nós te entregamos tudo. Toma o controle das nossas vidas, transforma nossa mente, molda nosso coração, que possamos caminhar na tua verdade e viver para a tua glória. Te agradecemos, porque sabemos que tu és fiel e já estás operando. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Se essa palavra tocou o seu coração, não saia sem antes se inscrever no canal e ativar o sininho. Deus ainda tem muito mais para falar com você. Então não perca os próximos vídeos. Agora clique aqui no vídeo ao lado e continue recebendo revelações poderosas da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente e te fortaleça. Nos vemos no próximo vídeo.